aí, pessoal, tudo bem? Preparados para a nossa primeira aula de História do Brasil? Nós vamos falar sobre o período pré-colonial. Como o próprio nome sugere, pré significa que vem antes, colonial, colônia, antes do Brasil colônia. E este período se estende de 1500 até 1530. Quando nós trabalhamos com o período pré-colonial, a primeira coisa que nós podemos afirmar categoricamente é a seguinte, de que durante o período pré-colonial, durante esses 30 anos, Portugal esteve desinteressado em relação ao Brasil. Havia um desinteresse, um descaso, uma indiferença em relação ao Brasil. Pode aparecer vários termos, descaso, desinteresse, indiferença em relação ao Brasil. Mas aí você me pergunta, por quê? Pode perguntar isso numa questão discursiva, dissertativa. Por que Portugal estava desinteressado em relação ao Brasil? Primeiramente, que o comércio com as Índias era muito mais rentável, o comércio de especiarias era muito mais rentável. Segundo, o Brasil não constituía um mercado consumidor para os produtos portugueses. E terceiro, porque não havia metais preciosos, tá? Bom, o interesse de Portugal limitou-se única e exclusivamente ao envio de algumas expedições de reconhecimento para reconhecer e manutenção de posse, tá? Pessoal, é isso daí então. Agora, nós vamos falar da atividade econômica do Brasil pré-colonial, que foi a extração do pau-brasil. Se numa prova de vestibular, cuidado com essa pegadinha clássica, perguntassem para você qual foi a primeira atividade do Brasil. A primeira atividade do Brasil foi a extração do pau-brasil. Mas a primeira atividade do Brasil colonial, Brasil colônia, foi o quê? Foi a atividade açucareira. Vocês entenderam a diferença? Então, a primeira atividade do Brasil foi a extração do pau-brasil, que foi o nosso primeiro produto de exportação. Mas a atividade do Brasil colônia, o Brasil afirmando-se como uma colônia propriamente dita, já aí não é o pau-brasil, aí é a cana-de-açúcar, é a atividade açucareira. É que nós vamos estudar mais adiante isso daí, tá? Mas a primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil, o nosso primeiro produto de exportação, tá? Bom, e aí quando nós falamos da atividade do pau-brasil, a gente tem que lembrar que quem detinha o poder de explorar era a coroa, e damos o nome a isso de estanco régio, em que a coroa tinha a exclusividade de extrair o pau-brasil, tá? E aí, o que vai acontecer? A coroa, ela acaba concedendo a exploração do pau-brasil a um grupo de comerciantes lisboetas liderados por Fernão de Noronha. Vale lembrar que a mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena. Os índios literalmente cortavam a madeira, transportavam-na até os navios e em troca recebiam quinquilharias, bugigangas, espelho, miçanga, essas coisas aí de menor importância para nós, mas que na visão do índio tinha uma grande importância, tá? E o nome disso, dessa troca das bugigangas em relação ao serviço prestado pelos indígenas, nós damos o nome de escampo, tá, pessoal? Então nós falamos aí do desinteresse de Portugal em relação ao Brasil, falamos da primeira atividade econômica que foi a extração do pau-brasil, e aí nós temos que falar, tá, das capitanias hereditárias com a colonização do Brasil. Então o que vai acontecer? Nada na vida é para sempre, uma hora vai acabar. É o que aconteceu lá com o comércio com as Índias, com o comércio de especiarias lá com as Índias. Já não estava mais indo bem das pernas e acaba declinando, tem uma decadência. Então, uma hora Portugal tem que colonizar o Brasil, não pode ficar esse desinteresse por vários anos. Enfim, chegou a hora de Portugal resolver colonizar o Brasil. Aí você pergunta, mas o Brasil ficou 30 anos sem colonizar, o que o Portugal quer fazer agora? Por que ele quer colonizar agora? Aí eu te respondo, existem causas políticas que levaram Portugal a colonizar o Brasil e existem causas econômicas que levaram Portugal a colonizar o Brasil. Bom, das causas políticas, politicamente falando, havia uma necessidade de preservação da posse das terras brasileiras.
Então nós temos que preservar a posse das terras brasileiras antes que estrangeiros acabem adentrando, como o que houve com as invasões francesas. Então, Portugal, né, preocupado por uma certa invasão, ele resolve então colonizar. Então, essa necessidade de preservação da posse das terras brasileiras. Além do mais, havia causas econômicas, que era o interesse em desenvolver uma atividade que substituísse o comércio com as Índias, que já não ia bem das pernas. Então nós temos que encontrar uma atividade que possa substituir até então o comércio com as Índias, o comércio de especiarias. Tudo bem, pessoal? E aí veio as capitanias hereditárias, que dividiu o Brasil em 15 grandes lotes, e aí havia 14 donatários, que era a pessoa responsável por controlar cada capitania hereditária. Tá? Bom, o que nós podemos falar? Esse sistema de capitanias hereditárias foi um sistema de administração descentralizado. Então, se aparecer numa prova de vestibular, sistema de centralização, se aparecer assim, sistema descentralizado, certo? Então havia um sistema descentralizado, não estava centralizado, estava descentralizado, tá? Bom, e aí o donatário, que era a pessoa responsável por cada capitania, tinha o seu direito e tinha o seu dever. O seu direito é que o donatário poderia ser a autoridade máxima, né, a autoridade jurídica máxima de sua capitania. Mas, claro, havia os seus deveres, que era proteger, colonizar e desenvolver a região, tá? Bom, e aí, com exceção de Pernambuco e São Vicente, que alcançaram uma relativa prosperidade econômica, as demais capitanias não lograram sucesso. Existem N razões para o fracasso das capitanias hereditárias, mas podemos citar apenas duas, basicamente. A falta de recursos dos donatários. Os donatários não tinham recursos suficientes, então essa falta de recursos dos donatários, e a excessiva descentralização administrativa. Grifem isso, excessiva descentralização administrativa. Então a administração ela estava descentralizada, estava espalhada, não havia, portanto, uma centralização administrativa. Ao contrário, o que havia era uma descentralização administrativa. E claro, isso acaba levando impreterivelmente ao fracasso das capitanias hereditárias. Só que aí o Dom João III resolveu ter uma ideia. Ele resolveu melhorar o sistema de capitanias hereditárias com o governo geral. Queria centralizar, né, que esse governo central ele iria fazer o quê? Ele iria coordenar a ação dos donatários, para ver se os donatários, né, estavam fazendo as coisas certinho aí. Mas a gente não pode afirmar de hipótese alguma que o governo geral, veio substituir as capitanias hereditárias. Tá errado. Se afirmar que o governo geral substituiu as capitanias hereditárias, você marca como errado. O governo geral não substituiu as capitanias hereditárias, tá? E aí nós temos o governo geral de Tomé de Souza, Mendes Sá. Eu não sei se é Tomé de Souza, é Tomé, tá? Depois o segundo Mendes Sá, Duarte da Costa, e o terceiro é Mendes Sá, tá? Então primeiro é quem? Tomé de Souza. Segundo, Duarte da Costa. Terceiro, Mendes Sá, tá? Aí na próxima aula eu falo desses governantes, tá? Que foram os nossos representantes do governo geral. Muito obrigado!